Página 25 foi no dia 20. Iniciar a aula de História do dia 27/5, quarto ano, página 32. Ô, Amanda, deixa eu ver. Amanda não, essa foi a aula. Amanda, deixa eu ver que eu ligo. Página 26, meu amor, que a gente não viu a página 26. Certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui os fones para te ouvir melhor. Bora. História, página 26. Vem falando aí sobre os diferentes tipos de moeda, certo? Que foi a aula passada. E aí, ele vem falando sobre o tipo de comercialização também, que era realizado naquela época. A gente fez, é 25. Então, a gente faz depois, tá? Para não ter que voltar. E foi sobre diferentes tipos de moeda, o escambo, as cédulas, as moedas. Aí, olha só. Pegando o gancho na página 27. Onde? Na página 27, ele vem falando aí sobre o comércio move as pessoas.
Aí no nosso texto, olha só, aí a partir de agora eu fiz um resumo, tá certo? Sobre esse assunto. Eu não necessariamente vou ler todo o texto que está no livro, certo? Por conta do resumo. Aí na página 27, ele vem falando sobre o comércio move as pessoas. Não, não precisa não, é só falado mesmo. Página 27. Já, a gente voltou um pouquinho. Aí diz aí, ó, para entender, Ita, ao longo do caminho, associou a Ita à casa de Marina, as viagens que as pessoas fazem no passado para trocar mercadoria. Olha só, antigamente era muito comum as pessoas fazerem trocas de mercadoria. Agora, para isso também, elas não ficavam só na região local. Elas acabavam tendo... Aí mesmo. Aqui, ó, a partir daqui. Aqui. Depois a gente vai ver. Hã? Certo, fica aí. Página 27. Depois a gente vê. Então, olha só. Eles acabavam fazendo também grandes expedições, grandes viagens para poder fazer. Guarda essa carta, esse baralho, que eu não sei o que é. Poxa! Então, eles faziam grandes viagens, grandes expedições para poderem vender e comprar, como também trocar essas mercadorias. Aí, aqui, dando continuidade no texto, diz assim: quanto mais as comunidades se tornavam complexas, ou seja, cresciam, né? E isso ia criando as suas complexibilidades, novos produtos eram necessários para a vida das pessoas. Objetos, ferramentas, alimentos, matéria-prima variadas, são exemplos de produtos trocados entre comunidades de regiões diferentes. É o quê? Não, página 27? Então acompanha. Que algumas pessoas não fizeram. No início, depois vai continuar, dá continuidade. Tá? Quem não fez, depois a gente atualiza. No início, os grupos humanos deslocavam-se a pé. Não, você vai ficar no seu lugar. Vai ficar no seu lugar. Então, ótimo para você. No início, os grupos humanos deslocavam-se a pé ou com auxílio de animais para transportar os produtos a serem comercializados em outras regiões. O surgimento de novas tecnologias permitiu o desenvolvimento de novos meios de transporte, como carroça, barcos, que facilitavam e tornavam mais rápido essas viagens comerciais. Então, o que acontece? Em que página? Ô, meu amor, eu estou na página 27. Tá? Página 27. Ah, não, sem problema, sem estresse, viu? Então, olha só. De nada, coração. Na questão 4 da página 27, ele vem falando aí, atualmente, de quais maneiras produtos são transportados de um lugar para o outro. Nos tempos atuais, como é que essa matéria-prima, esse alimento, esse animal, enfim, esses objetos são transportados? Antigamente era através de barcos e animais. E hoje?
Como é que esse produto se desloca de Pernambuco para São Paulo? É transportado de barco, avião e navios. De avião. De caminhão. De avião. De navio. De carro. Não é? A gente pode usar hoje as vias terrestres, marítimas e aéreas. Pode. Na página 28, lá em cima. Vai. Vias aéreas, terrestres e rodoviárias. Moto? Moto? Moto não. São grandes, porque são grandes transportes. Caminhão, avião, navio, etc. Um quê? Isso aí foi. Tem noção, hein? Lá em cima, na página 28. M-I-N-H-A-O, caminhão. E o acento, né? O tio. Para melhorar o trânsito entre os locais do comércio, isso é na página 28, lá em cima. Senta ali, meu bem, tá bem pertinho de mim. Ah, certo. As pessoas passaram a construir estradas melhores, mais portos e a desenvolver mapas que descreviam rotas seguras entre os lugares. Aí nós temos aí um mapa, não é? Que vem falando, mapa encontrado no Atlas Catalão, produzido em 1375. Ele representa reinos e rotas comerciais. A gente não tem hoje um mapa sobre as vias rodoviárias. Por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem de carro para um outro estado até, a gente geralmente vai atrás, vai procurar, ou na internet, ou em bancas de revistas, enfim, um mapa que tenha a rota que eu quero fazer através das vias rodoviárias. E ali vai me ter as BRs, as PEs, pontos que eu posso parar para poder descansar. PE, rodovia estadual. Vai ter também os posto de gasolina, posto de gasolina para eu poder abastecer o carro. Só que naquela época eles não praticavam a via rodoviária, e sim a via marítima. Então, a rota que eles faziam era pelo mar. Por isso que esse mapa aqui tem uma rota pelo mar, tá certo? Como eles poderiam fazer essa rota para chegar em determinado local e não se perderem. Depois, tá? Na página 28 diz assim: quanto mais o comércio movimentava as relações entre os países, maiores eram os esforços para alcançar lugares distantes em busca de novos produtos para serem comercializados. Para isso foram feitos grandes investimentos e estudos a fim de aperfeiçoar os meios de transporte, sobretudo os usados nas navegações, tá? Aí diz aí, foi assim que no século XV os europeus atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram às Américas. Aí, olha só, a página 29, 30 e 31 nós vamos pular, porque é atividade e a gente vai fazer em casa, certo? Quem já fez, ótimo. Quem já fez, ótimo. E vamos para a página 32. Eu vou fazer depois ele.
2, nós temos aí como título dizendo assim: os caminhos do comércio, caminhos das Índias. Aí nós temos uma imagem, né, no nosso livro, que está representando o que aí? O que vocês me dizem sobre essa imagem? É um comércio, tia. É uma feira livre, É uma né? feira livre. É um comércio. E nesse comércio, nós podemos de cara ver aí o quê? Um indiano. Quando ele tem esse símbolozinho aqui na testa, ele não tem um símbolozinho aí na testa, né? De vermelho. Está simbolizando que ele é da Índia, tá? E ele está vendendo, ó, banana, noz moscaba, pimenta do reino, cravo da Índia. Ó. Gengibre, é verdade. Gengibre, canela. Não, a gente está falando aqui da primeira mão. E olha só. Banana. Esses produtos, né, essas mercadorias, esses alimentos que ele está vendendo, são alimentos de origem indiana. Porque eu acredito que vocês já sabem disso, que a Índia, ela é uma forte, não é? Um forte país, um forte local em que trabalha muito, como a gente chama, com especiarias, que são os temperos, que são, no caso aí, noz moscada, pimenta do reino, cravo, gengibre, pimentas de um modo geral, tá? E olha só, quando a gente vem aí para o nosso começo de conversa, ele já diz aí, ó. Há feiras livres no bairro em que você mora. A gente já viu isso algumas outras vezes, né? Eu nunca vi. Que sim. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. Tá, Índia. Tem um rio lá que eles brincam lá no Credo, tudo com os restos mortais? Nossa, é aí que a gente tá. É só falado. Aí, olha só. Orisvaldo, o quadro é aí de lado, é? Vira para frente. Senta direito. Na segunda questão diz assim: você conhece todos os produtos que estão descritos nas placas que Massaru está lendo? Aí nessa feira livre, vocês conseguem observar, vocês conhecem esses produtos? Alguns, né? Só falada. Tudo aí. Obrigada, Alice. Na terceira questão, diz aí: você saberia dizer de onde esses produtos são originários? Da Índia. Tá? Não precisa não. Só falada. Quarta questão. Há alguma relação entre o nome da barraca onde está o pai de Massaru e os produtos vendidos? Sim, não é? Porque quando a gente olha para esse vendedor e olha para a barraca dele, a gente já consegue identificar de onde ele é e, consequentemente, ele está vendendo... Hã? Falasse? E, consequentemente, ele está vendendo produtos de origem do país dele. Quinta questão. De que maneira você acha que esses produtos chegaram até o Brasil? Transporte de barco. Por transporte de quê? De caminhão, não. De barco, de avião. É, isso mesmo. De barco
E avião, navios, na verdade, né? Porque navio é maior do que o barco para viagens longas, tá? Que vão demorar. Então, navios e avião, não é? Na sexta questão diz assim: há produtos que você consome, que são originados de um outro país? Tem. A gente come, não é? A gente consome produtos, alimentos de outros países. Por exemplo, a canela mesmo é muito comum a gente usar, a pimenta, não é? Alimentos que a gente consome que são originados de outro país, tá bom? Na página 34, é o quê, Manu? Tá aqui. Então, olha só. Na página 34. É caro. Não sei se já fez a agenda. Algumas atividades que eu, como aquela que eu pulei, que era para cá, vai ser para outro dia. Vai, tá? Não, quem já fez, olha. Quem já fez é porque se adiantou. Olha, oi. Mas agora não, tá? Fazer o quê? Porque um sapato estava chegando. Então, olha só. Na página 34, ele vem falando aí, ó. De lá para cá e daqui para lá. O que isso quer dizer? Isso está querendo falar justamente sobre alimentos, no caso, que podem ser também produtos diversos, que vêm de algum lugar, de algum país para o nosso, como também do nosso para outro país. E isso a gente já viu em algumas aulas passadas. Eu estou na página 35, 34. Certo? Hã? É leitura. É por isso que eu fiz o resumo, senão eu ia perder muito tempo lendo. 34. Eu já vi um negócio assim. Já? Então, olha só. Mas sente lá no seu lugar. Então, olha só. Eu não sei se vocês lembram quando... Porque lá ele não está conseguindo ouvir, porque eu não estou falando alto. Então, olha só. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei em alguma aula passada sobre a questão da manga, que a manga plantada aqui em Petrolina, por exemplo, ela é exportada para outros países. Como também nós exportamos alimentos de outros países para o nosso, não é? Por exemplo, quando a gente vai mesmo... Pode sentar lá no seu lugar. Quando a gente vai... Tá bom, meu filho. Quando a gente vai ao mercado, não é fazer compras no mercado de cereais, ou de frutas, ou verduras, enfim, fazer compras. Então, se a gente olhar algumas mercadorias, elas vão ter lá a origem do país que ela vem. E tem muitos alimentos que vêm dos Estados Unidos, que vêm mesmo da China, não é? Então, olha só. Na página 35, tá? Ela vai ser para casa. 35 é casa. Não, 35 é casa. Isso aí, porque tem que fazer uma pesquisa e tal.
Essa, olha só. Ela vai ser para casa, mas eu não estou passando ela hoje. A gente ainda tem 2 aulas. É só para explicar o porquê da gente estar pulando. A gente vai usar depois ela. Aí vocês vão fazendo e eu vou fazer essa correção individual. E os do caderno de atividade, que é revisão, a gente vai fazer a correção coletiva. Não, depois lá para o finalzinho, na outra aula eu vou dizer quais são. Ô tia, a gente vai pular que página que a senhora tá falando? É a 36, é a 36 ou é a 35? A gente vai fazer outro dia. A 35? Só um minutinho, rapidinho. Pode fazer. Não tem que fazer hoje ou amanhã, né? Outro dia que a gente vai fazer, não hoje. Sim, meu amor, diga aí, por favor. Diga aí, por favor, de novo. Oi, Diga. Richard. Ô tia, Oi. a senhora disse que ia pular que página? Eu disse que ia pular a página 35, porque eu vou colocar ela como atividade de casa. Mas olha só, não é hoje, é outro dia. Agora, é como alguns aqui em classe estavam falando, e é verdade. Independente de ser hoje ou não, se você tiver tempo e quiser e puder ir fazendo as suas atividades, tanto manual como caderno de atividades, independente de eu ter passado ou não, pode fazer, porque a gente vai fazer mesmo hoje ou semana que vem, entendeu? Você só vai estar se adiantando. E depois a gente vai fazer a correção individual quando vocês trouxerem o livro para a escola. Tá bom? Quem? Quem quer ir no banheiro? Eu. Qual das duas? As duas ao mesmo tempo não pode. As duas ao mesmo tempo não pode. Vê aí que tá mais apertada. Senta lá então. Senta no seu lugar. Deixa ela aí. Daqui a pouquinho você vai. Vai, Júlia. Vai. A página 35, como eu já falei, ela vai ser para casa, mas não hoje, outro dia. Agora, quem quiser, puder e achar conveniente ir fazendo as atividades, podem fazer. Por quê?
mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que fazer, independente de ser hoje ou amanhã. Então, se tiver oportunidade, se tiver tempo de fazer, pode fazer. Faça. A página 36, ele vem falando aí, ó. Circulação de pessoas e produtos desde os tempos antigos. Nós vimos na unidade 1, livro 1, que desde o começo dos tempos da população, do povoamento, pessoas já circulavam, viajavam, andavam de um lugar para o outro. Não lembram disso? Sempre à procura de algo melhor. Não é? De um alimento, de uma moradia, de uma estadia. 36. Nós vimos depois também que as pessoas começaram, mais atualmente, a mudar de países ou de estados por conta de uma melhoria com a condição de vida, um melhor trabalho, uma melhor moradia, uma melhor escola para os filhos, tá? Mas aqui no livro ele está dizendo assim, ó. O pai de Massaru contou a ele que a circulação de produtos sempre esteve relacionado à história dos grupos humanos. Desde muito antigamente, quando os grupos humanos se tornaram sedentários, sempre que precisavam se mudar para outros lugares, levaram consigo plantas e animais domésticos. Para quê? Por quê? Primeiro, isso é cheio de poeira. Primeiro, para poderem sobreviver na viagem, tá? E também porque depois, quando eles chegavam lá no local que eles queriam e achavam conveniente eles habitarem, eles faziam aquele plantio daquelas plantas em que eles levavam e já sabiam como cultivar, como também os animais, não é? Que serviam para a sobrevivência deles. E ali também eles passavam a criar aqueles animais, eles a reproduzirem, e daí eles também a comercializarem tanto esses animais como esses alimentos. Tá bom? Aí, olha só, na página 36, nós temos aí a primeira questão que fala assim. Você lembra? Quanto mais alto vocês falarem, mais baixo eu vou falar. Você lembra por que alguns grupos nômades tornaram-se sedentários? Quem lembra aí dizer? Por que eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários? Porque eles passaram a sentir a necessidade, não precisa escrever, é só a corneta. Porque eles passaram a sentir a necessidade em se estabilizarem em algum local, não é? Na segunda questão diz assim, ó. E o significado de excedente, você lembra? O que é excedente? O que é uma coisa excedente? Eu tenho, por exemplo, álcool em excesso. O que é o excesso? O que é o excedente? Excedente é aquilo que está sobrando, é o que eu tenho a mais. É quando eu tenho muito. Entendeu? É quando eu tenho muito, então está me sobrando, é o meu excesso. Tá certo? Aí diz assim, ó. A circulação de pessoas e de produtos por diferentes locais do mundo permitiu também a troca de ideias. Por que a troca de ideias? Porque trocou ideias para poder atender às necessidades. Se mudou também os hábitos,
Porque eu vou me adaptar àquela nova situação que eu estou vivendo em relação ao alimento, em relação a essa comercialização e os costumes. Porque da mesma forma que eu vou ficar aqui, não. Ele ficou conversando. Fique lá, fique na boca do seu irmão, que é mais na frente. Então, com relação às mudanças, eu vou me habituando, não é? A novos costumes, a novos hábitos, não é? As novas ideias. Na página 37, ele está dizendo aí, é um assunto muito extenso, tá? É muita coisa, mas ao mesmo tempo é muito interligado. E diz assim na página 37, antigos povos comerciantes. Aí eu fiz um resumo e peguei um trechinho que fala assim, cada povo procurava adaptar suas práticas econômicas ao meio em que vivia. É normal, né? Eu vou comercializar, por exemplo, eu, Jane Cleide, vou comercializar algo que eu não conheça? Não. Eu vou procurar comercializar algo que eu conheça, que eu sei descrever, que eu sei explicar, que venha o cliente me tirar uma dúvida e eu sei explicar aquilo para ele. Então, eu não sei, eu não sou comerciante, mas o comerciante, ele sempre vai tentar vender, não é? O que ele tem domínio, o que ele conhece. Pode. Porque ele não está conseguindo ouvir dali, por isso que ele está sentadinho aqui. Então, olha só, por exemplo, eu não vou vender bolos se eu não sei fazer bolo. Vai. Tá entendendo? É o que acontece. Então, olha só. Dando continuidade, né? Assim, algumas sociedades se especializaram na produção de alimentos e na criação de animais. Outras buscaram sobreviver por meio do comércio de produtos extraídos da natureza. E havia também ainda aqueles que combinaram a agricultura e o pastoreio. Porque algumas comunidades, alguns povos, por conta do local onde eles moravam, por conta da região, eles passaram a entender, a perceber que determinadas situações eles conseguiam comercializar, produzir, outras não. Então, eles se especializaram naquelas em que tanto eles começaram a ter o conhecimento, como também a região onde eles moravam, né, Orivaldo? Dava condições, não é, Hilton? Tira isso da cabeça. Deixa quem está lá fora voltar e você sai. Vou entrar aqui agora, sou dos povos, aí a gente vai ver a região que eles moravam. Certo? Então, olha só. Quando aí nós temos uma imagem que fala assim, ó, a história de alguns povos antigos considerados grandes comerciantes. O primeiro deles foram os fenícios, depois os chineses e os indianos, que se tornaram importantes para o comércio a longa distância. Aí nós temos aí uma imagem que está falando assim, ó, fenícios. Estão vendo aí? Que para vocês é na cor amarelo e verde, no final da página 37. Aí está falando aí, ó, fenícios. Esse povo habitava uma faixa estreita de terras próximo ao mar Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, exemplo de barcos. Aí a gente consegue observar o exemplo que tem aí ao lado do barco que eles usavam para as navegações, para essa comercialização. Ô, Richard, tira isso da boca, isso é sujo. Aí diz assim, ó, comércio marítimo, né? Porque eles faziam as navegações através do mar. Então, comércio marítimo.
Entre os produtos comercializados, havia madeira, ferramentas, tecidos, joias, armas, azeite e vinho. Então, esse era o comércio, eram os produtos em que eles comercializavam, os fenícios. Vai. Certo? Na página 38, ele fala aí, ó, chineses e índios. Tá? Aí vem falando, continente asiático, que é o continente em que eles moram. Oi? Página 38. Continente asiático. Depois a gente vê, dá tempo ainda. Suas... Não. Era pequenininho. Eles usavam um calçado que meio que impedia o pé de crescer e as mulheres ficavam com os pés danificados. Tinha umas que não conseguiam nem manter o equilíbrio de tão pequeno que era o pé. Eu vi essa reportagem. É no YouTube, né? Eu às vezes assisto essas coisas assim diferentes, acho legal também. Tem nada não. Então, olha só. Chineses e índios, né? O continente dele é o asiático, não é? E as suas principais atividades na produção agrícola era a produção de artigos, não é? Não, desculpa, peraí. Continente asiático, suas principais atividades estavam associadas à produção agrícola. É meu. Tá onde? Acho que é o meu. Pelo menos eu tenho um desse. Deve ter sido de ontem. Sei lá. Enfim. E a produção... Chinês diz aqui, ó, no nosso glossário, manufaturados, algo produzido de modo artesanal, manualmente ou por meio de máquinas caseiras, tá? Aí nós temos abaixo gregos e romanos. Os gregos e os romanos são povos que habitaram a região do mar, para com isso, Richard, Mediterrâneo. Portanto, a cultura marítima estava presente no cotidiano deles. Os gregos decidiram pelo comércio devido à dificuldade de praticar agricultura em larga escala na região onde viviam. Por quê? Não é? Então, como eles viram a dificuldade que eles tinham na região deles em trabalhar, em produzir agricultura, eles precisaram, não é, arrumar um meio de sobrevivência, de comercialização. Então, eles foram, não é, para a área de cerâmica, como vem aqui na foto. Ó. Nós temos aí uma imagem. Nós temos aí uma imagem onde tem falando assim: ânforas de cerâmica em que se transportavam vinho, azeite e outros produtos da Grécia Antiga, não é? Então, eles produziam esses alimentos, que no caso, o vinho, o azeite, e faziam um transporte dessa mercadoria dentro dessas ânforas, dessas jarras grandes, né? Geralmente grandes e com tampa, tá certo? E na página 39, lá na quarta questão, lá em cima, diz assim: em conjunto com o professor e os colegas, localizem em um mapa as regiões citadas nas fichas e os povos apresentados no mar Mediterrâneo, como
China, Líbano, Oriente Médio, Ásia, Índia, África, Itália e Grécia. Então, olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu livro se tem esse mar. Deixa eu ver. Página 39. Só um minutinho. Trinta e nove, quando fala assim, ó. As rotas comerciais e a fundação de cidades. Aí tem dizendo assim, ó. Fluvial, né, que é associada a rios, porque a gente já sabe que grandes rotas, grandes comercializações, transportes desse comércio, desses alimentos, desses produtos eram feitos. Hã? Eu acho que tem alguém lá embaixo. Deixa eu voltar, acho que é Lilian que desceu. Eram feitas pelo mar, por rios, dependendo da situação do local, né? Aí vem falando aí, ó. Na questão, abaixo da questão, a gente volta para poder fazer a questão. Na página 39. Aí tem falando assim, ao longo das rotas, surgiram diversas cidades que se definiram, que se beneficiaram, do trânsito de mercadorias que por ali passaram. Natural, não é? A gente sabe que sempre vai haver pessoas que vão ganhar e outras que vão perder com a comercialização. E as cidades, os locais que recebiam, estou aqui, que recebiam esse trânsito de mercadoria, como ele fala aqui, algumas eram beneficiadas. Por que algumas eram beneficiadas? Porque no que eles atracavam naquele local, não é? Eles iam precisar. Que aparecer aqui, né? Ai, o que isso tem a ver com o assunto agora? 42. Então, olha só. Diga, Lucas. Então, olha só. A gente sabe que uma vez que eles atracavam naquele determinado local,
eles iriam necessitar... Senta no seu local, no seu lugar. Então, fica muito em cima de mim. E não pode, né? Não. Aqui já tem muita gente, já está todo mundo muito perto. Não, não pode, não. Sente lá no seu lugar. Eu estou aqui, Letícia. A gente vai fazer, a gente vai explicar. Tenha só um pouquinho de paciência. Então, olha só. A gente sabe que quando eles atracavam em um determinado lugar, né, Cecília? Eu percebi no seu livro, viu, Cecília, que tem algumas atividades pendentes de sala de aula. Sabe? Então, olha só. Então, quando eles atracavam naqueles locais, eles iam precisar de quê? De um banho, às vezes dormir no local mais confortável sem ser no navio, não é? Precisavam, às vezes, se alimentar, comprar alguma coisa. Então, esses locais acabavam criando o quê? Uma cidade ali local, um comércio local, para poder atender esse público, certo? Então, por isso que quando ele fala aqui de alguns lugares eram beneficiados, é nesse sentido. Por quê? Acabou gerando um comércio, uma cidade local ali naquela região. Aí ele fala aqui, as cidades que surgiram em razão das rotas comerciais tinham seu desenvolvimento associado ao maior ou menor trânsito de produtos. Quanto maior fosse essa rota, quanto mais passassem navios, digamos assim, ali naquela rota, mais benefícios eles tinham, porque tinham mais número de pessoas que vinham naqueles navios que estavam fazendo o transporte, iriam parar naquele local, aquela cidade, aquele ponto, e iriam se beneficiar tanto do que aquela área oferecia, como também os comerciantes ou moradores daquela região se beneficiavam com o que eles também podiam estar trazendo. A quinta questão da página 39 diz assim: para você, qual seria a importância das rotas comerciais? Eu até já falei. Não é? A importância das rotas comerciais é a nossa corneta aí. A importância das rotas comerciais é justamente para o desenvolvimento, não é? Tá com sono, né, Amanda? Dormiu pouco. É o desenvolvimento dessa cidade, desse local, através dessa rota, dessas pessoas. Aí. Acordado. Precisa disso tudo, Lucas? Oxi. Sexta questão. Atualmente, quais são os tipos de caminho por onde transitam pessoas e mercadorias? Eles têm a mesma importância que tiveram as pessoas no passado? Com certeza. De uma maneira diferente, mas esses caminhos, essas rotas, que hoje são diferentes, mas também têm a importância. Por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo. Quando nós vamos fazer uma viagem de carro, uma longa viagem de carro, não é? Que a gente, ao decorrer do caminho da estrada... Não dá não, tia. Fica aí. Que ao longo da estrada nós vamos tendo necessidades. Necessidade de um posto de gasolina, necessidade de abastecer o veículo, necessidade de uma dormida, de uma pousada, de um hotel, e sempre próximo a esse posto de gasolina, a esse hotel, a essa pousada,
sempre vai ter uma cidadezinha, por menor que seja um povoado, mas que ali a gente consegue atender às nossas necessidades primárias. Como assim primárias? Um banho, um alimento que a gente precisa comprar para continuar a viagem, entendeu? Então, sempre, mesmo hoje sendo diferente daquele tempo, naturalmente, né? Claro que é muito diferente, mas a gente sempre vai precisar desses apoios, digamos assim, e sempre vai haver esses apoios para nos dar. Se eu não encontro aqui a 10 quilômetros, mas a 15 ou a 20 quilômetros eu vou encontrar. E aí, por isso que é importante também a gente ter a nossa rota, se for viajar de carro, rodoviária. Que a gente não viu a rota marítima, e eu disse que tinha a rota rodoviária, programar, andar de carro, né, dirigir, até o próximo posto. Porque você já pensou, se eu calculo que vou andar 10 quilômetros, não, Tiago foi, deixa ele voltar. Já pensou se eu me programo, né, com 10 litros de gasolina, rodar, por exemplo, 15 quilômetros, e a minha gasolina acaba antes de eu chegar ao próximo posto? Então, deixe ele.